A mídia dos Estados Unidos tem desempenhado um papel fundamental em encobrir os crimes horrendos cometidos por Israel contra o povo palestino em Gaza, com total apoio do governo americano, tanto sob Donald Trump quanto sob Joe Biden. No entanto, esses crimes se tornaram tão evidentes e impossíveis de negar que, aos poucos, a mídia dos Estados Unidos está sendo obrigada a admitir o que realmente está acontecendo. O principal jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, tem sido um dos principais veículos de mídia a espalhar propaganda incessante em apoio a Israel, negando e encobrindo os crimes cometidos contra o povo palestino. E, mesmo assim, neste mês de julho, após quase 2 anos do genocídio patrocinado pelos Estados Unidos em Gaza, o New York Times finalmente publicou um artigo admitindo que o que Israel está fazendo é, de fato, um genocídio patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. E esse foi um artigo publicado por um acadêmico israelense que serviu nas Forças de Defesa de Israel, o IDF, e é um especialista em genocídio reconhecido mundialmente. Ele escreveu, e cito, "E minha conclusão inevitável é que Israel está cometendo genocídio contra o povo palestino. Tendo crescido em um lar sionista, vivido a primeira metade da minha vida em Israel, servido no IDF como soldado e oficial, e passado a maior parte da minha carreira pesquisando e escrevendo sobre crimes de guerra e o Holocausto, essa foi uma conclusão dolorosa de se chegar e uma que resisti o máximo que pude. Mas venho dando aulas sobre genocídio há 1/4 de século. Eu sei reconhecer um quando vejo." Fim da citação. Essas foram as palavras de Omer Bartov, que é um estudioso israelense, nascido e educado em Israel, e hoje é professor de estudos sobre o Holocausto e genocídio na Brown University, uma escola de elite da Ivy League nos Estados Unidos. E neste artigo que ele escreveu no New York Times, ele explicou como chegou a essa conclusão inescapável de que Israel está realizando um genocídio patrocinado pelos Estados Unidos contra o povo palestino. Ele observou que, quando os palestinos atacaram o regime colonial israelense em outubro de 2023, depois que Israel havia imposto um bloqueio ilegal e criminoso a Gaza por mais de uma década e, claro, todo esse contexto foi apagado, mas quando os palestinos atacaram os ocupantes israelenses em outubro de 2023, esse estudioso, Omer Bartov, inicialmente disse que não se tratava de um genocídio, embora reconhecesse que Israel cometeu crimes de guerra e, potencialmente, crimes contra a humanidade. No entanto, ele reconheceu que, à medida que Israel continuou a realizar esse genocídio após outubro de 2023, ele observou que, em maio de 2024, as Forças de Defesa de Israel realizaram uma limpeza étnica de 1 milhão de palestinos que estavam abrigados em Rafah, na parte sul da faixa de Gaza. E então o regime israelense destruiu completamente Rafah. Ele escreveu, e cito, "E a partir desse momento, já não parecia mais possível negar que o padrão das operações das FDI era consistente com as declarações que indicavam intenção genocida feitas pelos líderes israelenses nos dias após o ataque palestino em outubro de 2023. Neste artigo, esse estudioso israelense observou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incentivou os israelenses a se lembrarem de Amaleque, uma passagem bíblica em que Deus ordena aos israelitas que matar igualmente homens e mulheres, crianças e lactentes. Autoridades do regime israelense disseram que estavam lutando contra animais humanos. E então, autoridades israelenses pediram, e cito, "aniquilação total", fim de citação, e o vice-presidente do Parlamento de Israel, Nissim Aturi, disse que a tarefa de Israel deve ser,
e cito, apagar a faixa de Gaza da face da terra. Fim de citação. Esse estudioso israelense então continuou e disse, e cito, já aqueles que participam da cultura mundial de comemoração e lembrança construída em torno do Holocausto terão que enfrentar um acerto de contas moral. A comunidade mais ampla de estudiosos do genocídio está agora cada vez mais próxima de um consenso ao descrever os acontecimentos em Gaza como um genocídio. Em novembro, pouco mais de um ano após o início da guerra, o estudioso israelense do genocídio Shmuel Lederman se juntou ao crescente coro de opiniões de que Israel estava envolvido em ações genocidas. O advogado internacional canadense William Schabas chegou à mesma conclusão no ano passado e recentemente descreveu a campanha militar de Israel em Gaza como absolutamente um genocídio. Fim de citação. Agora, tenho que dizer, é incrível ver isso no New York Times, considerando que o Times tem sido um dos principais propagandistas em apoio ao regime israelense genocida. E o próprio New York Times é diretamente cúmplice desses crimes patrocinados pelos Estados Unidos cometidos contra o povo palestino há anos. Isso não começou em outubro de 2023. E até poucas semanas atrás, em junho, o New York Times ainda estava publicando artigos elogiando Israel como um herói. O New York Times emprega o colunista neoconservador extremamente belicista Bret Stephens, que recebe um salário bem gordo e ficou muito rico, vomitando propaganda em apoio ao Império dos Estados Unidos e ao regime colonial israelense. Em junho, quando Estados Unidos e Israel estavam em guerra contra o Irã, ele publicou um artigo intitulado "Israel teve a coragem de fazer o que precisava ser feito". Essa é a propaganda absurda que o New York Times produz diariamente. E nunca se esqueça de como o New York Times desempenhou um papel fundamental ao divulgar mentiras do governo dos Estados Unidos para justificar guerras de agressão dos Estados Unidos. Como, por exemplo, na preparação para a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, o New York Times publicou matérias alegando falsamente que o Iraque possuía armas de destruição em massa, ADM, baseando-se em mentiras fabricadas pela CIA e outras agências do governo dos Estados Unidos, que foram reproduzidas pelo New York Times. E mesmo assim, esse principal jornal dos Estados Unidos nunca enfrentou qualquer consequência por seu papel em justificar e ser cúmplice dessas guerras de agressão ilegais dos Estados Unidos, que violaram descaradamente o direito internacional. Mais de 1 milhão de iraquianos morreram nessa guerra criminosa dos Estados Unidos. O New York Times foi cúmplice dessa guerra, assim como o New York Times é cúmplice parte do genocídio Estados Unidos-Israel em Gaza. Ele publicou tanta propaganda e, por exemplo, em outubro de 2024, publicou mais uma coluna de propaganda do extremista pró-guerra Bret Stephens, intitulada em Devemos Querer que Israel Vença, na qual ele aplaudia o genocídio de Israel em Gaza. E, no entanto, aqui estamos em julho de 2025 e o New York Times já não pode negar que os Estados Unidos e Israel cometem genocídio contra o povo palestino. E agora o jornal quer fingir que esteve do lado da justiça o tempo todo, quando, na verdade, a mídia dos Estados Unidos foi diretamente cúmplice desses crimes contra a humanidade. A mesma coisa cínica acontece na Europa, pois países europeus também tiveram papel fundamental no patrocínio ao genocídio de Israel, especialmente a Alemanha, que cometeu um dos piores genocídios da história e está sempre do lado errado da história, continuando a apoiar outro genocídio atualmente. E também o Reino Unido, a França e muitos outros países europeus, e ainda assim agora o ex-principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, que até poucos meses atrás era o ministro das Relações Exteriores de fato da União Europeia. Agora, depois de deixar seu cargo como o diplomata mais poderoso da UE,
onde ele realmente poderia ter feito algo, ele admite que Israel está cometendo genocídio em Gaza. Esses foram os comentários feitos por Josep Borrell, o ex-chefe da política externa da União Europeia. Citação: "Estamos diante da maior operação de limpeza étnica desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Holocausto nazista, para criar um destino turístico esplêndido em Gaza, uma vez que os milhões de toneladas de escombros tenham sido removidos de Gaza e os palestinos tenham morrido ou ido embora." Fim da citação. Ele também observou que o regime colonial israelense está faminto milhões de palestinos em Gaza, civis, como arma de guerra, o que é outro crime genocida contra a humanidade. No entanto, novamente, não podemos esquecer que, quando Borrell realmente tinha poder, quando era o principal diplomata da UE, ele facilitou o genocídio de Israel. Ele foi cúmplice desses crimes, assim como o New York Times. Sim, a Europa é um jardim. Nós construímos um jardim. O resto do mundo, a maior parte do resto do mundo, é uma selva e a selva pode invadir o jardim. Mas o que está acontecendo é que esses crimes israelenses patrocinados pelos Estados Unidos se tornaram tão evidentes e inegáveis que muitos funcionários públicos estão reconhecendo, e uau, precisamos denunciar isso para que, daqui a alguns anos, se houver justiça, como houve os julgamentos de Nuremberg contra os nazistas, se houver justiça, essas figuras se manifestaram contra esse genocídio. Isso está acontecendo até mesmo dentro do próprio regime israelense. Um ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, que ele mesmo é um criminoso de guerra, responsável por crimes horríveis contra o povo palestino. Isso não começou em 2023. Isso remonta à Nakba, à limpeza étnica, ao genocídio original contra o povo palestino sobre o qual Israel foi fundado em 1948. E isso também remonta a 1967, quando Israel ocupou ilegalmente o território de vários países árabes, incluindo a Síria, as colinas de Golã, que ainda hoje estão ocupadas por Israel, e incluindo a península do Sinai, que faz parte do Egito. E desde então, por quase 60 anos, Israel tem mantido sua ocupação ilegal de territórios palestinos e sírios, em violação ao direito internacional, e o governo dos Estados Unidos tem apoiado fortemente isso como um posto avançado do Império Americano, como um porta-aviões inafundável para o Império dos Estados Unidos nesta região extremamente estratégica. Mas hoje, enquanto Israel realiza um genocídio flagrante, transmitido ao vivo em plena luz do dia, é impossível negar. Algumas autoridades ocidentais de alto escalão dizem que, ok, isso é um genocídio, precisamos nos manifestar. O ex-primeiro-ministro Ehud Olmert admitiu que Israel, com apoio dos Estados Unidos, está construindo um campo de concentração. Fim da citação. Esta é a chamada cidade humanitária, que é simplesmente, então, diabolicamente cínica. Os Estados Unidos e Israel criaram esse esquema envolvendo o Boston Consulting Group. Sabe, esses milionários de terno chique sentados em escritórios com ar-condicionado nos Estados Unidos, eles estão fazendo esses planos para realizar genocídio e limpeza étnica e construir campos de concentração, e ainda assim chamam isso de cidade humanitária. E este ex-primeiro-ministro israelense admitiu que é um campo de concentração e é, citando, parte de uma limpeza étnica. Fim da citação. E devo enfatizar que é muito importante entender que nada disso seria possível sem o apoio inabalável do governo dos Estados Unidos. Veículos de mídia israelenses, como o principal jornal israelense Haaretz,
publicaram reportagens admitindo, citando altos oficiais militares israelenses, que Israel não poderia realizar esse genocídio sem o apoio político e diplomático do governo dos Estados Unidos e, mais importante ainda, sem as armas e munições fornecidas pelo governo dos Estados Unidos. Seria impossível. E mesmo assim o governo dos Estados Unidos continua a inundar Israel com bilhões de dólares em armas e munições, incluindo o próprio Trump. Logo após retornar à Casa Branca para seu segundo mandato como presidente, ele afirmou que seria um presidente da paz, mas ignorou o Congresso para enviar mais 8 bilhões de dólares em armas para Israel, ajudando-o a realizar esse genocídio. E claro, vamos ser bem claros aqui, isso não é só Trump e os republicanos. Também é Joe Biden e os democratas. Porque esse genocídio começou sob o governo Biden, e Biden deu a Israel quase 20 bilhões de dólares em chamado auxílio militar, e até esse termo é muito enganoso, porque na verdade não é auxílio. Esse é um dinheiro que vai para corporações privadas dos Estados Unidos, contratadas militares, como parte do complexo industrial militar, como a Lockheed Martin, Raytheon e Boeing. Essas corporações gigantes. Eles recebem contratos do governo dos Estados Unidos, essas dezenas de bilhões de dólares. Eles criam as armas. São as corporações privadas dos Estados Unidos que lucram com isso. São os investidores nessas corporações dos Estados Unidos, muitas das quais estão listadas no S&P 500 e outros grandes índices do mercado de ações em Wall Street. Então todos eles estão lucrando com esse genocídio, e isso está tudo extremamente bem documentado. Ninguém pode dizer que não sabia. Na verdade, as Nações Unidas publicaram um relatório muito detalhado mostrando como as corporações dos Estados Unidos têm sido diretamente cúmplices e lucrado com o genocídio de Israel em Gaza. Esse relatório das Nações Unidas foi publicado em julho. Ele se chama da economia da ocupação à economia do genocídio, e cita algumas das corporações dos Estados Unidos que são cúmplices desse genocídio e como elas lucraram, incluindo as maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício, como o Google, cuja empresa-mãe é Alphabet, Amazon e Microsoft. Aliás, são essas as corporações que têm impulsionado os retornos dos investidores no S&P 500. Elas fazem parte do que chamam de Magnificent Seven, ou Mag 7, essas grandes empresas de tecnologia que foram responsáveis por uma enorme parte dos ganhos nos índices S&P 500 e Nasdaq nos últimos anos. E os investidores de Wall Street ficaram extremamente ricos lucrando com tudo isso. Mas não são só eles. Outra grande corporação dos Estados Unidos que tem sido cúmplice do genocídio de Israel em Gaza é a Palantir. A Palantir foi fundada pelo oligarca bilionário de extrema-direita do Vale do Silício, Peter Thiel, que é um grande apoiador de Donald Trump, e que já empregou o atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. E o governo Trump contratou a Palantir para espionar americanos, montando um enorme banco de dados no estilo Big Brother, baseado em vigilância em massa dos cidadãos dos Estados Unidos. E, aliás, o CEO bilionário da Palantir, Alex Karp, que é um apoiador de Trump de direita, se gabou de que o Império dos Estados Unidos está se preparando para uma guerra em 3 frentes contra a China, Rússia e Irã. Então, essa é apenas uma dessas corporações do Vale do Silício que está lucrando com o genocídio de Israel em Gaza. Outra corporação dos Estados Unidos citada neste relatório da ONU é a HP, Hewlett-Packard e a IBM, e há ecos históricos profundos nisso, porque a IBM também lucrou com o Holocausto nazista. Isso está muito bem documentado. Estou lendo aqui do The Guardian, o principal jornal britânico.
Cito, a IBM forneceu diretamente aos nazistas tecnologia que foi usada para ajudar a transportar milhões de pessoas para a morte nos campos de concentração de Auschwitz e Treblinka. Fim da citação. E aqui estamos hoje, 80 anos depois, e as Nações Unidas estão detalhando como a IBM está ajudando Israel a realizar um holocausto contra os palestinos com total apoio do Império dos Estados Unidos. E, aliás, você consegue adivinhar qual foi a resposta do governo Trump a esse relatório publicado pela ONU detalhando a cumplicidade das corporações dos Estados Unidos no genocídio em Gaza? Rufem os tambores. O secretário de Estado Marco Rubio, um criminoso de guerra que apoiou todas as guerras de agressão dos Estados Unidos, anunciou que o governo dos Estados Unidos está impondo sanções ao especialista em direitos humanos da ONU que fez essa investigação e publicou esse relatório. Esta é a relatora especial da ONU para os Direitos Humanos dos Palestinos, Francesca Albanese, que é uma especialista italiana em direito internacional dos direitos humanos, e agora está sob sanções do regime dos Estados Unidos pelo suposto crime de detalhar como as corporações americanas estão lucrando com um genocídio. É obsceno, francamente, mas agora quero lembrar a todos que o motivo pelo qual essas sanções foram impostas é, supostamente, a busca por justiça. Claro, eu tenho sido crítica em relação a Israel. Israel tem cometido genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e só porque eu digo isso, existem processos criminais e procedimentos na Corte Internacional de Justiça contra Israel por esses crimes. Mas também porque há empresas que estão lucrando com isso e, com licença, quero registrar a postura ofensiva e grosseira que veio de algumas dessas empresas em reação ao meu relatório. Esse é o nível de criminalidade do regime dos Estados Unidos. Não é um governo normal. É um regime genocida patrocinando um genocídio. Todo mundo no mundo pode ver isso. Isso é admitido abertamente no New York Times. Especialistas das Nações Unidas estão publicando relatórios detalhando que isso é um genocídio, e a resposta do governo dos Estados Unidos é enviar mais armas para acelerar o genocídio e impor sanções aos especialistas da ONU que estão expondo o genocídio. E você realmente tem que admirar a coragem desses especialistas da ONU, como Francesca Albanese, a relatora especial da ONU, porque ela está sendo ameaçada diretamente pelo Império dos Estados Unidos, pelo regime mais poderoso do mundo, que tem um longo histórico de cometer crimes contra a humanidade e patrocinar genocídios. E, no entanto, quando ela ouviu a notícia de que o regime dos Estados Unidos havia imposto sanções a ela levantou o punho em desafio e disse, cito, "Os poderosos punindo aqueles que falam pelos impotentes não é um sinal de força, mas de culpa." Fim da citação. E eu acho que Albanese será lembrada na história como uma heroína, como alguém que se manifestou contra esse genocídio e tentou fazer tudo o que pôde para impedir esse genocídio, enquanto o regime dos Estados Unidos, Wall Street, o Vale do Silício, os capitalistas americanos e as grandes corporações lucravam com esse holocausto. E eu realmente preciso enfatizar, isso não é novidade na história. As corporações dos Estados Unidos também lucraram com o Holocausto original, assim como capitalistas e políticos americanos como a família Bush. Existem dois presidentes dos Estados Unidos diferentes da dinastia Bush, George Bush Sr., George H.W. Bush Sr. e George W. Bush, seu filho, ambos criminosos de guerra que travaram guerra contra o Iraque e cometeram crimes horríveis. E o pai de George Bush Sr., o avô de George W. Bush, Prescott Bush, era ele mesmo um capitalista rico que também lucrou fazendo negócios com Hitler, com a Alemanha nazista, e lucrou com o Holocausto nazista original. E eu quero ler alguns comentários aqui que foram escritos por Andrew Feinstein, que é um político sul-africano de esquerda que se opôs ao regime do apartheid. E então,
Quando o apartheid finalmente acabou na África do Sul, ele se tornou membro do parlamento pelo ANC, o Congresso Nacional Africano, que era o partido anti-apartheid. Ele tem sido um defensor contundente dos direitos humanos dos palestinos. Escreveu: "E me dói dizer isso, e não faço isso levianamente, como filho de uma sobrevivente do Holocausto, como alguém que deu palestras sobre prevenção de genocídio em Auschwitz, onde minha mãe perdeu familiares, mas Israel está agindo como nazistas. Isso não é autodefesa. Isso é nazismo. Isso é um holocausto movido pela supremacia branca racista." E eu acho muito preciso comparar o colonialismo israelense ao fascismo, porque fascismo e colonialismo são duas faces da mesma moeda. Isso foi articulado de forma famosa pelo intelectual anticolonial Aimé Césaire em seu livro muito importante, Discurso sobre o Colonialismo. Ele explicou como o fascismo era o colonialismo voltado para dentro, que os crimes cometidos pelo regime fascista italiano sob Mussolini, pelo regime nazista alemão sob Hitler e pelo Império Fascista japonês, eram todos crimes já cometidos pelos impérios coloniais europeus contra os povos colonizados na América Latina, África e Ásia. Mas esses crimes foram ignorados porque não eram pessoas do Ocidente, da Europa, que eram as vítimas diretas desses crimes. Mas então os regimes fascistas voltaram esses crimes para dentro, aquelas mesmas políticas coloniais de extermínio e genocídio. Na verdade, os nazistas tiraram a ideia dos campos de concentração dos colonialistas dos Estados Unidos, que criaram campos de concentração para os nativos americanos enquanto realizavam o genocídio contra os povos indígenas da América do Norte. E os nazistas também se inspiraram no sistema racista de apartheid das leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Eles pegaram essas ideias emprestadas e as aplicaram a minorias raciais e étnicas dentro da Alemanha e em outras partes da Europa. E os crimes que o regime israelense está cometendo hoje, sendo comandado por um americano, Netanyahu, que já teve cidadania dos Estados Unidos 2 vezes. Ele foi criado e educado nos Estados Unidos. Netanyahu é um americano. Ele é amigo de longa data do Trump. Esses crimes que o regime israelense está cometendo agora, esse genocídio, esses crimes não são novidade. É muito parecido com o que o Império Britânico fez, o genocídio que cometeu na Índia, em suas colônias, com o que o Império Francês fez, seus crimes genocidas na Argélia, que era uma colônia francesa, ou os crimes genocidas do Império Belga no Congo, ou voltando à Alemanha, antes do Holocausto nazista, o Império Alemão cometeu genocídio no sul da África, na atual Namíbia. Mas quase ninguém no Ocidente conhece esses crimes coloniais cometidos pelos impérios europeus. Eles só conhecem os crimes horríveis cometidos pelos regimes fascistas, porque esses regimes fascistas usaram as mesmas práticas coloniais dentro da Europa. Então, esse é o verdadeiro rosto do chamado Ocidente Democrático. Quando os países imperialistas ocidentais falam em democracia e direitos humanos, e por que precisam interferir nos assuntos internos e soberanos de países de todo o sul global, promovendo golpes, operações de mudança de regime, guerras e intervenções humanitárias, nunca se esqueça de que esses impérios ocidentais cometeram os piores crimes contra a humanidade e genocídios. E toda essa retórica sobre democracia e direitos humanos é completamente cínica, é totalmente hipócrita. Esses regimes ocidentais nunca foram realmente democráticos. Eles foram os maiores violadores da democracia. E o fato de apoiarem o genocídio de Israel há quase 2 anos, às claras, não é um desvio das grandes democracias ocidentais do passado. Não é uma perversão. É exatamente o que eles vêm fazendo há séculos.
Esta é a verdadeira face do imperialismo ocidental. E, ao concluir aqui, preciso enfatizar que sempre foi completamente óbvio, desde o início, que Israel está cometendo genocídio. As Nações Unidas criaram um comitê especial que afirmou, da forma mais explícita possível, que Israel está cometendo genocídio com total apoio do governo dos Estados Unidos. E essas organizações ocidentais, chamadas de direitos humanos, que muitas vezes foram cúmplices das guerras imperialistas dos Estados Unidos, justificando a guerra imperialista dos Estados Unidos na Líbia e na Síria, justificando a chamada intervenção humanitária imperialista dos Estados Unidos, agora estão tentando lavar as mãos da cumplicidade nesses crimes contra a humanidade. E é por isso que a Anistia Internacional também, em 2024, admitiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza. E é por isso que agora até mesmo veículos de mídia tradicionais dos Estados Unidos, como o New York Times, admitem a verdade após quase 2 anos, 21 meses de um genocídio ao vivo que todos nós vimos nas redes sociais diariamente. Porque eles podem ver claramente que, na história, os estudantes vão aprender sobre o genocídio israelense patrocinado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente contra o povo palestino, realizado em 2023, 2024 e 2025, em plena luz do dia. Eles vão saber. Não será controverso dizer que foi genocídio. Então agora essas instituições ocidentais estão tentando salvar a própria pele desesperadamente e agem como se sempre tivessem estado do lado certo da história. Mas não deixe que eles apaguem sua cumplicidade nesses crimes horríveis. E nunca se esqueça de como eles passaram 2 anos difamando jornalistas independentes, ativistas, acadêmicos e defensores como nós aqui e milhões de outras pessoas ao redor do mundo que, desde o início, estavam dizendo que isso é um genocídio e que o povo palestino precisa de apoio. Apoiadores dos direitos humanos dos palestinos foram atacados e difamados de forma cruel com alegações sem sentido. E agora está claro que os defensores dos direitos humanos dos palestinos sempre estiveram do lado certo da história. Não deixe que cúmplices tentem passar pano e apagar o que aconteceu. Dito isso, encerro por aqui. Eu sou Ben Norton. Sou o editor-chefe do Geopolitical Economy Report. Quero agradecer a todos por estarem comigo hoje. Por favor, curtam e se inscrevam no canal. Compartilhem este vídeo, por favor. Nos vemos na próxima.